Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, hoje eu trago para vocês a análise de comportamento de preço de mais 4 criptoativos bem relevantes para o mercado, que serão exatamente o Bitcoin, a Ripple, a GLQ e também a Mana USDT. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, começando agora o nosso trabalho de análise com o Bitcoin aqui no tempo gráfico diário, podemos perceber inicialmente a formação de uma figura técnica que se assemelharia bastante com um padrão conhecido como bandeira. E como exatamente essa figura técnica denotaria um comportamento de continuação da tendência que estava acontecendo anteriormente, caso aqui então o seu price action acabe rompendo essa região de bandeira para cima, nós poderemos ter aqui então uma excelente oportunidade de compra para o Bitcoin. Porém pessoal, aqui também é bastante relevante destacar para vocês que no seu comportamento atual de baixa, o mesmo já está formando topos e fundos descendentes. E no caso então, pela teoria de Dow para a formação dos preços, isso indicaria uma tendência de baixa em andamento e também sugeriria que a mesma deva continuar por mais tempo aqui no tempo gráfico analisado. Então dessa forma não seria tão sugerível que você abrisse uma posição comprada apenas observando a formação técnica da bandeira, já que eventualmente esse mesmo padrão técnico poderá falhar e continuar assim então a formar um comportamento de preço pessimista com topos e fundos descendentes. E no caso então dessa tendência de baixa acabar continuando para o seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, um eventual ponto de suporte bem importante para que você esteja atento é exatamente esse aqui, próximo à linha de média móvel de 50 períodos, próximo ao preço de 55.126 dólares. E inclusive essa mesma região de preço pode ser ainda mais reforçada utilizando a ferramenta de retração de Fibonacci, no qual pode ser percebido que nessa mesma faixa de negociações coincide com a região de preço que está entre os níveis técnicos de 38% e 50% de retração de Fibonacci. E já analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos notar claramente a formação técnica de um canal de baixa bem relevante para o seu price action, no qual as oportunidades de compra surgiriam justamente quando o seu price action testasse a região inferior do canal de baixa e as oportunidades de venda surgiriam quando o seu price action testasse a região superior do canal de baixa. E no caso aqui específico do tempo gráfico de 4 horas, um outro potencial ponto de suporte bem relevante para o ativo seria esse aqui, próximo à linha de média móvel de 200 períodos, que seria próximo ao preço de 57.361 dólares. E inclusive nessa mesma região de preço também podemos notar a formação técnica de fundos anteriores, reforçando assim ainda mais essa região como de fato um potencial ponto para concentração de demanda para o Bitcoin. Já indo agora para a Ripple e analisando seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, inicialmente podemos observar que a sua formação atual de preço está encontrando uma grande dificuldade para romper essa região técnica de resistência, próximo ao preço de $1,16. E dessa forma, pessoal, seria bem mais sugerível e recomendável que quando o seu price action atingisse essa região técnica, que você então ou apurasse os seus lucros ou mesmo operasse vendido. E no caso aqui, pessoal, também podemos perceber claramente que a melhor oportunidade de compra dada pelo gráfico técnico de 4 horas da Ripple foi exatamente quando o seu preço atingiu o nível de 94 centavos de dólares, no qual nessa mesma faixa de negociações podemos perceber um volume bem explosivo atingindo seu clímax numa baixa, após exatamente uma forte baixa acontecer para o mesmo em um intervalo muito curto de negociações e com aqui simultaneamente a tudo isso o índice de força relativa apresentando um nível técnico de sobrevenda. E dessa forma então pessoal, tudo isso aqui sinalizaria que a força vendedora estava de fato perdendo sua força e indicaria então que nessa mesma região de preço uma inversão na relação fundamental da economia de oferta e demanda poderia sim acontecer. E no caso então, para aquelas pessoas que observaram tudo isso acontecer para o tempo gráfico de 4 horas da Ripple e abriram uma posição comprada próxima a essa região de preço, estariam lucrando nesse momento mais do que 14% em poucos dias de negociações e teriam lucrado se tivessem vendido próximo a essa região técnica de resistência bem importante mais do que 23%. E indo agora para a
GLQ e analisando seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário, podemos observar, como justamente destacamos no vídeo anterior postado aqui no canal, que de fato o seu comportamento atual de preço está novamente encontrando uma grande dificuldade para romper a região técnica de 0,04 centavos de dólares, já que aqui nessa mesma faixa de negociações poderíamos perceber a formação técnica de topos anteriores e também um nível de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa simultaneamente ao seu comportamento de preço testando essa região. Então, no caso, pessoal, a recomendação de cautela dada ontem para vocês de fato foi muito assertiva e ela evitou para vocês um prejuízo de mais do que 20% em poucas horas de negociações. Porém, no caso aqui, pessoal, como o seu price action ainda está ascendente e ainda está acima de linhas de médias móveis bem importantes, eventualmente essa correção técnica atual para o seu price action pode dar uma nova oportunidade de compra para o ativo, e que no caso aqui poderia acontecer entre essas regiões técnicas de retrações de Fibonacci. No caso, como já podemos notar que o seu comportamento de baixa já rompeu as linhas de retrações de 38% e também de 50% de Fibonacci, a linha então de 61% pode ser um potencial ponto para reversão no seu comportamento atual de preço. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na Mana, analisando seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, também podemos perceber aqui que a recomendação de cautela dada no último vídeo postado aqui no canal também se demonstrou bastante assertiva e evitando aqui para vocês um prejuízo de mais do que 39% em poucos dias de negociações. Mas também no caso, pessoal, como foi dito anteriormente com a GLQ, como o seu price action ainda está ascendente e acima de linhas de médias móveis bem importantes, essa correção técnica em seu comportamento atual de preço ainda poderá dar um excelente ponto de compra em um nível técnico de retração bem importante para Fibonacci e que potencialmente poderá ser próximo aqui essa região técnica de linha de retração bem importante de 50%, no qual inclusive já podemos perceber uma leve retração de vela para o seu price action após justamente testar essa região técnica. Então, sendo assim, pessoal, para você que deseja comprar esse ativo no tempo gráfico analisado, é bastante sugerível e recomendável que você esteja atento com essa região técnica sendo testada. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.